será que uma aquarela baratinha ela consegue o mesmo resultado que uma aquarela um pouco mais cara? Isso é o que a gente vai estar descobrindo no vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comparar 4 marcas de aquarela diferentes. E para estar fazendo esse teste, eu fiz aqui um desenho de 4 borboletas iguais, para a gente estar pintando cada uma delas com uma marca de aquarela diferente. E as marcas de aquarela que eu escolhi para estar usando nesse teste são as aquarelas que eu já tinha aqui em casa, que vai ser a marca da Pentel, aquela bem famosinha, que é super baratinha. Tem aquarela da Paul Rubens também, tem a da Van Gogh e por fim tem a da Artus. Vamos começar então falando das aquarelas da Pentel. Eu não tenho mais a embalagem original porque faz muito tempo que eu tenho elas, então eu guardo as bisnagas aqui nessa caixinha. Elas são assim, ó, bem simples mesmo, o tubinho delas. Porém, eu não uso mais tirando aqui do tubinho por enquanto. Eu tenho esse estojinho que eu coloco a tinta desses tubinhos aqui. Então elas ficam aqui, ó, bem bonitinhas, dispostas aqui. E fica mais prático, né? Eu só molho e começo a pintar. Daí quando alguma daqui acaba, eu pego aqui de novo e coloco aqui. A segunda opção que a gente tem aqui é as aquarelas da Van Gogh. Essas aqui acho que todo mundo já viu, né? É as que eu mais uso e é as que eu tenho assim de melhor qualidade, né? Eu não tenho aquarelas super profissionais. Eu tenho essas daqui que são linhas estudante, mas que eu acho que dá um ótimo resultado nas minhas pinturas. Então, ela vai ser a nossa segunda opção. Para a nossa quarta opção, eu escolhi as aquarelas da Paul Rubens, que também são em bisnagas. Eu tenho esse estojo aqui de 36 cores, tem bastante cor. Só que eu costumo colocar elas aqui, ó, nessa paleta aqui, nesse estojo. Não cabe as 36, então eu coloco as cores mais essenciais, assim, que eu mais uso. Então, essa será a nossa terceira opção. E a nossa quarta opção são as aquarelas da Artus, que foram as primeiras aquarelas que eu comprei quando eu comecei a aprender aquarela, levar a sério, né? Porque a primeira mesmo foi essas da Pentel, só que eu raramente usava, sabe? Eu comprei por impulso há muito tempo atrás. Quando eu decidi que eu queria aprender aquarela, eu comprei esse estojinho da Artus. Então, são essas daqui, desse lado. Esse lado aqui tá misturado com Van Gogh, Paul Rubens e Winsor Newton. Por quê? Eu queria montar umas cores, uma paleta de cor de acordo com o curso que eu fazia na época. Então eu acabei tirando algumas da Artus daqui e passei para esse outro estojo, que são essas daqui, ó. Todas essas daqui são Artus que vieram aqui. Então a gente vai estar usando essas para a quarta opção. Daí, gente, o que eu quero fazer? Eu quero seguir cores parecidas, mais ou menos parecida para todas as borboletas, para a gente fazer uma comparação bem fiel entre uma e outra. Porque eu acho que não adianta pintar uma borboleta de azul e uma de vermelho, uma de roxa. Eu acho que se eu pintar, por exemplo, todas de azul, a gente vai conseguir comparar melhor. Mas tem que ser um azul bem parecido. Então, eu vou tentar pintar mais ou menos com as mesmas cores todos os 4 testes. Então, bora lá, vamos começar com a Pentel. Gente, eu escolhi para estar pintando a borboleta a cor vermelho e amarelo. Porque eu queria que quando fizesse a transição das cores, do amarelo para o vermelho, criasse um laranja na mistura, né? Daí ficasse aquela passagem de cor bem bonita. Porém, isso daí não aconteceu na Pentel. As cores elas ficaram bem definidas, porém, aonde era para ter a transição das cores, ficou meio esbranquiçado. Eu acho que isso é um ponto bem negativo, porque não faz a mistura. Não fez a mistura muito bem. E outro ponto que foi bem negativo foi que depois que as cores secaram, ficou muito opaca as cores, sabe? Perdeu um pouco da vivacidade.
ou seja, as cores meio que se apagaram, então eu acho um ponto bem negativo. Elas já eram bem claras enquanto estavam molhadas, porém depois que secaram ficou pior ainda, ficou muito apagadas mesmo. Agora, já na Van Gogh, a gente vê como que as cores são mais vibrantes, mas isso enquanto elas estão molhadas, né? Porque vocês vão ver que depois que a tinta secou, elas também perderam um pouco da vivacidade da cor, ficaram bem apagadas também. Não ficou tão apagada quanto a da Pentel, né? Porque a da Pentel já era apagada até molhada, mas apagou bastante em comparação às outras duas que estão por vir. Depois vocês vão ver o resultado. Então, eu achava, antes de começar o teste, que a Van Gogh ia dar um pau em todo mundo. Mas eu acabei me equivocando e vocês vão ver por que disso. E olha esse vermelho da Paul Rubens, olha esse amarelo, olha essa transição, gente. Onde as tintas se misturaram, saiu, né, um laranja perfeito. A transição ficou perfeita entre as cores e olha a vivacidade dessas cores, gente. E mesmo depois que secou, vocês podem ver que a tinta continua vibrante, continua forte o pigmento dela. Não ficou clara, não ficou desbotada, então me surpreendeu demais, porque eu achava que a Paul Rubens iria ficar melhor que a Van Gogh, mas já se provou o contrário. E isso porque vocês ainda não viram a Artus. E por último a gente tem a tinta da Artus, que também me surpreendeu bastante pelos pigmentos. A gente vê que o vermelho e o amarelo dele também é bem intenso e a transição entre as cores ali gerando laranja foi bem fácil de fazer e ficou bem bonito. E outro ponto super positivo que para mim saiu melhor que a Van Gogh também é que depois que a tinta secou, ela não perdeu a vivacidade, assim como aconteceu na Van Gogh e óbvio na Pentel, né? Então, para mim me surpreendeu demais, porque essa é uma linha que eu acho que não é nem estudante e acabou ficando com essas cores melhor que a Van Gogh ainda. Pessoal, terminei o teste aqui. Esses foram os resultados das 4 tintas que a gente testou. E vamos lá, vamos às comparações agora. Aqui eu não escrevi o nome, mas essa última é da Artus. Vou até escrever agora. E daí a gente pode ver que a que ficou com pigmentação mais clara foi a Pentel mesmo, ó. Outro ponto que também me chamou a atenção é que ao fazer a mistura com o vermelho e o amarelo, eu achei que ia dar um laranja aqui intermediário, mas não deu, ó. Ficou bem separado o vermelho e o amarelo, não fez a mistura. Porque se a gente olhar aqui na Van Gogh, ó, aconteceu em algumas partes uma mistura do amarelo com o vermelho e deu um leve laranja aqui, sabe? Em algumas partes. Nas outras a gente consegue ver isso melhor ainda, ó, que nem aqui na Paul Rubens aconteceu esse laranja. E na Artus foi onde mais aconteceu, na minha opinião, ó. A Artus se saiu melhor no quesito de mistura, em misturar a cor direto no papel. Agora voltando a falar sobre pigmentação,
Eu achei que a Van Gogh, antes de fazer os testes, eu achei que ela ia ser a que teria a pigmentação melhor. Eu tentei dosar o mesmo tanto de tinta que eu pegava no pincel para todas. Diluir elas da mesma maneira, sabe? Para não dar tanta diferença e a gente ter um teste mais real, né? De uma tinta para outra. E igual eu falei, eu achei que a Van Gogh ia ser a mais pigmentada de todas, mas na verdade não. Se você ver, ela ficou um pouquinho mais pigmentada que a Pentel. Mas a que me impressionou mesmo foi a Paul Rubens e a Artus, porque eu não esperava isso da Artus. A Artus, ela é uma marca brasileira, se eu não me engano, e as tintas da Artus, na verdade, todos os materiais em geral dela, é, é super barato, super acessível. Considero que é uma porta, como é que eu posso falar? É uma porta de entrada para quem quer iniciar na aquarela e não quiser gastar muito com material. É, eu sempre indico ir na Artus, tanto no papel quanto na tinta. E agora que eu fiz esse teste aqui, a gente pode ver. Agora eu indico mais ainda, porque olha como tá bem mais pigmentada que a Van Gogh. Eu realmente estou muito muito surpresa com isso daqui. Continuando a falar de pigmentos, o preto. Aqui na Pentel, ó, se vocês verem bem aqui, ó, em alguns cantos, o preto acabou ficando transparente. A parte do preto eu tentei pegar ele bem denso mesmo, para ficar bem marcado. Mas ó, depois que secou, ficou transparente em algumas partes. Aqui na Van Gogh já não ficou, ficou bem vivo. O preto realmente é muito bom. A Paul Rubens, aqui, ó. Aqui já ficou um pouco transparente, aqui embaixo também. Mas, assim, nada que ficou muito ruim também. E na Artus, eu senti que daí ele também ficou um pouco transparente. Ele não ficou tão vivo, tão opaco igual eu queria. Então, esse ponto apenas na Van Gogh superou todos os demais. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de estar deixando o seu like aí para me ajudar. Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com um amigo seu que gosta de aquarela ou que está pensando em começar a aquarela, porque daí ele vai ter uma noção de qual tinta ele pode iniciar, né, com esse teste aqui. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que esse teste tenha ajudado de alguma forma, tenha trazido alguma clareza. Se você está aí querendo iniciar na aquarela e não sabe qual tinta começar, eu trouxe 4 opções aqui, talvez alguma dessas te ajude. E se for para eu indicar para você que é iniciante e vai começar e não quer gastar muito dinheiro, vai de Artus. Ou se quiser algo um pouquinho mais pigmentado e mais profissional, mas mesmo assim ainda não quer gastar tanto dinheiro, vai na Paul Rubens. Porém, você precisa comprar ela em sites chineses, como o AliExpress. Ela não vende aqui no Brasil, mas mesmo assim o preço lá fora é bem mais acessível do que você comprar a mesma quantidade de tinta na Van Gogh, por exemplo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido todo o vídeo e até a próxima. Fui!